Título da exposição: Ouvir e Aplicar. Os versículos que nós vamos ler, irmãos, têm por finalidade reforçar a mensagem anterior, a parábola do semeador. Aqueles que ouviram e ainda estão, de alguma maneira, sem compreender plenamente. São poucos versículos que nós leremos, mas são, de fato, declarações breves que parecem que soam aos nossos ouvidos de tal maneira que, mesmo que nós esquecemos grande parte da exposição, alguns pontos ficarão na nossa memória como aquelas canções horríveis, que você grava só aquele pedacinho que é o pior dela, mas que ela fica toda hora ali na sua cabeça, voltando. Aqui, que seja o contrário, que o melhor, que o ápice da mensagem fique ecoando em seus corações, para que de fato nós possamos, no decorrer da nossa vida, sempre lembrar que alguém, e esse alguém é Cristo, pagou o preço pela minha vida. Nós podemos esquecer dos demais fatos importantes que o texto nos traz, mas se nós nunca esquecermos que nós temos um mediador, um salvador, um redentor, Cristo Jesus, é o que importa. E mais do que isso, se isso fazer com que os nossos ouvidos, penetrados pela iluminação, arrependidos pelos nossos pecados, e agora então redimidos pela obra de Cristo, façam de nós um luzeiro em meio à escuridão. Que de fato nós possamos ser essa casa que está no monte, a qual todos podem ver, para que todos possam de fato notar que aquele que nos salvou de fato, e as evidências, as marcas dessa salvação são por aquilo que nós vivemos. Então nós precisamos de fato ouvir, e isso é graça de Deus, ouvir e compreender o texto. E para compreender, então, nós precisamos aplicar, viver a palavra de Deus. E é então que eu convido você a ler o texto comigo de Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhe acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, Deus que nos ilumina, que pela ação do Teu Santo Espírito nos esclarece a Tua verdade, e mais que isso, nos capacita a vivê-la. Nós rogamos que isso de fato aconteça em nós. Em nome de Jesus. Amém. Mensagem central, simples e direta. Daquilo que recebeu, aplique e compartilhe. Daquilo que Cristo te deu, viva, coloque em prática, desenvolva e compartilhe. Nunca vai lhe faltar. Nunca você terá menos daquilo que Deus te deu, porque você estará compartilhando com outros.
Porque o que dele foi nos dado é abundante. Nunca vai faltar. O copo sempre estará cheio. Então, não tenha medo, porque isso de fato é algo que você, crente, salvo, eleito, precisa fazer. Esses versículos, eles nos ensinam, queridos irmãos, que aquilo que nós adquirimos por meio do conhecimento, nós também temos uma obrigação de transmiti-lo a outras pessoas. Nós precisamos levar adiante a mensagem do Evangelho, daquilo que Cristo fez em nós. Isso não é assunto para pastores, líderes, missionários, evangelistas. Isso é algo que faz parte da nossa vida como crentes. Nós precisamos, por meio das oportunidades que Deus nos dá, no convívio com incrédulos, testemunhar pelas nossas ações e também testemunhar daquilo que Ele fez em nós. Em outras palavras, também rápidas e diretas, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Viva o Evangelho. Porque não faltará oportunidades. Então, a primeira lição que eu quero destacar, a lâmpada no seu devido lugar. Marcos, ele volta um pouquinho na sua ideia central, ele volta no contexto do local, o barco como púlpito e a praia como os assentos, os bancos. E a multidão ali. Jesus acabou de falar sobre a parábola do semeador. Enfatizou no final dessa parábola a necessidade de frutificação. 30, 60 e 100. Não importa, mas precisa frutificar. Porque essa é uma marca que nós não podemos falar que nós não temos. Devemos ter. Então, o resultado é que a semente que caiu sobre solo bom, ela está preparada não só para crescer e desenvolver, mas para gerar frutos. Então, nós podemos dizer o seguinte: os corações férteis agora são como lâmpadas brilhantes no texto lido. Por meio de uma figura diferente, Jesus está enfatizando a mesma verdade básica, a saber que corações e vidas devem ser frutíferos, que eles devem brilhar para o benefício de outras pessoas, mas especialmente para a glória de Deus. Irmãos, faria qualquer sentido ter uma luz aqui debaixo do púlpito e todas as outras apagadas? Teria sentido, sim ou não? Não teria. Eu acho que eu não preciso fazer essa ilustração na prática, certo? É claro para nós que não faz sentido nenhum, mas ele está falando exatamente isso. Por quê? Porque há esse problema. Houve no passado e continua acontecendo nos nossos dias. Parece loucura, mas é exatamente isso que acontece. Então, o que faz brilhar corações e vidas? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para o texto. E a resposta do texto é a palavra de Deus, influenciando dentro dos nossos corações e da nossa vida. E essa palavra, antes, foi simbolizada pela semente, e agora, pela luz. Então, vamos olhar para o contexto anterior. Mateus 13, verso 19.
Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando nós olhamos para Marcos e Lucas, é aquilo que eu representei na primeira exposição, não nessa anterior, na outra, um coração duro. E a ideia foi daquele rolo compactador que passa no chão várias vezes. Nós vemos muito quando há aquele tapa-buraco, né? Tem aquele buraquinho, é colocado um pouco de piche e vem aquele rolo e passa várias vezes. E fica ali restaurado. Ou aquele caminho que entre um gramado, as pessoas atravessam sempre no mesmo lugar. A grama morre e fica aquele triozinho, né? Esse é o coração duro. A semente cai e ela fica exposta. O maligno vem e rouba. Mas agora nós estamos falando de lâmpada. E nós sabemos que a lâmpada ela tem essa representação de trazer luz, claridade. E aí eu recorro a um salmo extremamente conhecido, Salmo 119, 105. Abra sua Bíblia. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Era a palavra, é a palavra de Deus, que os rabinos, que os mestres, que os judaizantes estavam escondendo. É sobre isso aqui que o Senhor Jesus está falando. E eles estavam escondendo sobre o quê? Sobre as tradições humanas. Sobre aquelas leis que entrepunham a própria lei do Senhor. Aquelas invenções malucas para que você, de alguma maneira, pudesse palpar a sua vida pelo um checklist. Estou fazendo isso? Ok. Estou fazendo aquilo? Ok. Estou aprovado? Deus me recebe aí, porque tudo eu faço. O Senhor Jesus indagou aquele jovem, e ele disse, eu já faço tudo. Ele fazia tudo? Não, não fazia. Então, era a palavra que esses homens estavam escondendo, que, como a ilustração, colocando sobre o chão e debaixo de uma cama, ao invés de colocar no alto, para que as pessoas pudessem ver. Então, aquelas tradições humanas só revelavam a hipocrisia daqueles que desprezavam a verdadeira, a original, a palavra de Deus, como ela é. Mas a palavra deve revelar, então, o seu poder mais uma vez. A lâmpada que brilha em nossos corações, ela precisa, de fato, estar no lugar certo, com toda a pureza de sua luz, que vem do alto, que vem de Deus. E que assim nós possamos ser esse reflexo da luz do nosso Senhor, da sua palavra, porque Ele é a palavra, Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a luz para o caminho dos que estão perdidos. E nós, como redimidos, salvos, precisamos refletir, porque nós falamos sobre a morte do eu, nós falamos sobre coisas que são comuns a nós,
mais Cristo, menos eu. Mas de fato nós estamos vivendo, nós estamos fazendo disso uma verdade para o mundo, ou nós estamos como lâmpadas debaixo de uma cama? Será que nós somos lâmpadas apenas aos domingos à noite ou pela manhã, quando estamos reunidos com o povo de Deus, ou quando nós estamos por todos os lugares? A lâmpada, a palavra de Deus, deve estar sendo vivida por nós, para que outros sejam abençoados pela luz que já nos abençoou, que é a luz de Cristo. A pergunta que Jesus faz no versículo, ela tem um caráter duplo. Então, fica evidente que a primeira pergunta, ele quer obter uma resposta não, e a segunda, uma resposta sim. Então, olha para o texto. Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Resposta? Não, ninguém faz isso. Isso é loucura, não faz sentido. E aí vem a segunda pergunta. Acaso não é colocada no lugar apropriado? Sim. Qual que é o local apropriado? No alto, né? No alto, para que todo o cômodo, toda a sala fique iluminada. Então, não faz sentido algum que a lâmpada ou a luz do Senhor fique em um lugar onde as pessoas não podem ver. A lâmpada precisa ficar no teto. Agora vamos pensar no meu e no seu dever, numa aplicação prática. O crente, o salvo, o eleito, também deve deixar a luz de Cristo brilhar nele mesmo. Eles devem permitir que a palavra, e notem aqui, tenha total controle sobre a sua vida. Não em parte dela, mas total. Em seu interior, então, para deixar mais claro, nos seus pensamentos, na sua prática, fora de um contexto controlado, nos seus escritos, nos seus atos, na disposição da sua vida diária. Nunca deve recuar, mas sempre deve testemunhar da obra de Cristo em suas vidas. Mesmo que você perca amigos, trabalho ou qualquer coisa que seja, a sua luz deve brilhar como a luz de Cristo. Porque nós somos chamados não para ser diferentões nas questões externas de roupa, de cabelo, de barba, mas daquilo que vem do nosso interior, dos nossos corações, da nossa vida como um todo. Porque agora não mais eu, mas Cristo em mim. Então a minha cosmovisão de mundo não é mais padronizada pelos padrões do mundo, mas sim pelos padrões do alto. A minha vida é condizente com aquilo que eu me deparo ao ler e ser exposto à sua palavra. Então essa luz que ilumina em nós vai nos trazendo, de fato, aquilo que nós precisamos cortar, tirar. Quando eu fico mais próximo dessa luz aqui, agora você vê eu como? Meio roxinho, né? Agora pense comigo, quanto mais perto nós estivermos de Cristo e a sua palavra, mais expostos seremos nas nossas falhas. E fica mais evidente aquilo que nós precisamos romper, nos despir, para que a nossa mente, nosso coração sejam renovados
pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, Paulo, exortando Timóteo, fala de algo dos nossos dias. Ele começa falando de forma solene. Ele não chega de maneira meio atabalhocada ou informal demais, mas ele chega de forma solene. Timóteo, senta aqui. Eu preciso falar algo sério com você. Pregue palavra. Pregue a palavra. Tão somente a palavra. Porque qualquer outra coisa é aquilo que vem no decorrer do texto. Mitos e fábulas. É isso que as pessoas que não foram redimidas querem ouvir. Elas querem o seu ego inflado para mais uma semana. Elas querem uma recarga rápida, que não lhe custe nada. Pelo contrário, que lhe prometa mundos e fundos. Mas aqui, Paulo prepara o seu discípulo, o seu filho na fé, naqueles momentos, naquele tempo, a se preparar para que ele persevere em uma pregação fiel da palavra. E aí ele dá uma sucessão de avisos, alertas, de como ele deve fazer. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Não mude aquilo que você foi ensinado. Ensine com paciência, especialmente quando a pessoa está disposta a ser exortada, transformada, não pelo pastor ou pela liderança, mas pela palavra de Deus. Esse é o mal da igreja. A igreja que não prega a palavra, ela ilude pessoas em um falso evangelho. Ela promete muitas coisas que não pode dar e nem cumprir. Elas estão mais sensíveis a manter a sua clientela do que discípulos de Cristo. Isso é o que acontecia nos tempos de Paulo e Timóteo e que acontecem hoje.
muitas pessoas sentem coceiras nos ouvidos, porque elas não querem ser ouvidas ou exortadas. Ela nunca tem tempo para ouvir ninguém, ela tem apenas tempo para pedir, mas nunca para ouvir, e muito menos ouvir a exortação. Elas querem que a palavra de Deus esteja consonante com as suas vontades, com aquilo que ela quer, com aquilo que ela deseja e anseia. Nada mais que isso. Então Deus quis que o ministério dado a seus filhos fosse desvendado. Ele quer que a luz de Cristo brilhe em cada coração, inclusive no seu, meu irmão. Você não é insignificante no reino, você que é parte do reino, foi amado de tal maneira por Deus. Não foi para que você fosse um mero espectador da chegada do reino, um mero ouvinte. Mas Ele quer que você, ao ouvir, viva, aplique a palavra na sua vida. Ele está desejoso de se alegrar em suas ações, seja em pensamentos, seja no que você fizer, que reverta em glória e louvor a Ele. O semeador tem de semear a semente. A lâmpada tem que estar colocada no seu devido lugar, para que ela possa brilhar. O mistério tem que ser divulgado e não escondido. E o mistério é Cristo, que foi revelado nas Sagradas Escrituras, que viveu entre nós, morreu, ressuscitou e voltará. Esse é o Evangelho de Cristo. A segunda lição do texto, ela é bem rápida e também bem direta. Versículo 22. Porque não há nada de oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para que seja trazido à luz. Os homens podem querer encobrir as coisas, mas nunca terão sucesso, pois Deus revelará todas as coisas. Um dia, seja lá o que estiver escondido, será revelado. Então, isso é um fato que não deve ser ignorado. Os homens não escapam dos olhos atentos do Deus Criador, nem sequer nos seus pensamentos. Prova disso, leia o Evangelho, quantas vezes Jesus se antecipa daquele cochicho sádico dos fariseus, ou de perguntas sinceras dos homens, a qual ele esclarece. Portanto, não se surpreenda com o relato de Marcos, porque Jesus continua: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essencialmente, esse versículo 23 é o mesmo do versículo 9, com algumas palavras diferentes. Mas a ideia é a mesma, esteja atento. Ouça o que a palavra de Deus está falando. E assim nós já passamos rapidamente para a terceira lição. Que, o que e como. 3 coisas são ressaltadas no Evangelho para os redimidos. Então, a primeira é que eles devem ouvir ou escutar. A ênfase sendo no ouvir em contraste com recusar-se a ouvir. Você precisa ter atenção. Você precisa ouvir, você precisa escutar. Em contraste com aquilo que você precisa recusar ouvir. E aí então vem outro detalhe importante.
o que eles devem ouvir, versículo 24. O que ouvir em contraste com o que não devem ouvir. E aí então vem o terceiro. E aqui eu apelo para Lucas, verso 18. Como eles devem ouvir? Então abra comigo Lucas, se você quiser, eu vou projetar aqui também. Lucas 8:18. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Então aqui é uma ideia de seja atentamente, judiciosamente, em contraste, como não devem ouvir. Um exemplo claro. Se você escutar que deve ser acrescentado qualquer coisa ao Evangelho, você não deve ouvir. Hoje, a sala de novos membros e batizando, nós terminamos falando somente sobre isso. O que Paulo fala aos Gálatas sobre um outro evangelho? Seja anátema. Aquilo que é acrescentado a Cristo para que você seja um redimido é um falso evangelho e você não deve ouvir, porque o evangelho é Cristo e ponto. Ah, não, mas em Gálatas, os judaizantes, tudo bem, Cristo, vamos lá, vamos seguir firme, Jesus é o nosso Senhor, mas não esqueça do sábado. Não esqueça do sábado, porque, olha, tudo bem, Jesus é o nosso Senhor. Homens, não esqueça da circuncisão, no 8º dia, hein, não deixa passar. Anátema, seja amaldiçoado. Qualquer outro evangelho, pode vir um anjo, pode vir quem for, até mesmo eu. Anátema, seja amaldiçoado. Não há outro evangelho. Outro evangelho é um falso evangelho, porque evangelho só existe um, e é sobre o Cristo. Então, indo para essa verdade, para esse ápice, nós precisamos pensar que as dádivas de Deus são tão generosas. Ela está eternamente condicionada a esse amor infinito de Deus. É dádiva sobre dádiva, favor após favor, bênção após bênção. Ele dá e dá das suas riquezas. Nenhum homem carnal pode dar o que Deus nos dá. Um milionário pode fazer uma doação de uma fortuna para a caridade. Mas, de acordo com as riquezas de graça, da graça de Deus, elas são nada. Nada. Ele concede graça sobre graça, diz João lá no capítulo 1, versículo 16. Ele não somente perdoa, mas perdoa abundantemente. Isaías 55. Ele se deleita em benignidade. Malaquias 7,18. Antes que nós possamos o chamar, Ele já nos atende com consolo, com deleite, com graça suficiente. Ele responde quando ainda estamos falando. Salmo 139. Ele já ouviu
antes que saia da nossa boca. Quando Ele ama para valer. Eu não consegui achar outra palavra. Ele ama para valer. De montão. Imensurável. Porque quando Ele ama, Ele envia o seu Filho. E Ele envia o seu Filho amado para que Ele morra em nosso favor. E é um favor que nós não merecíamos. De maneira nenhuma. Mas a sua misericórdia é uma misericórdia abundante. Então, além dele nos dar o Filho que foi até o madeiro, morreu, ressuscitou, Ele nos livra da escravidão do pecado. Ele nos dá a certeza do eterno, do amanhã, desse reino que jamais passará. E melhor, o Filho, o Deus vivo, Ele disse ainda que vai interceder por nós, pelo seu povo, pelos eleitos, até que Ele volte. Ele nunca nos desampara, Ele sempre está conosco. Ele é suficiente para lhe salvar. Arrependa-se e creia. E aí eu quero concluir, irmãos, a exposição, não com as minhas palavras, mas com a palavra do Senhor. Hebreus 7, 25 a 27. Eu vou projetar, e eu gostaria que você notasse que eu colori algumas palavras, para que você consiga ver com que um simples grifo pode te dar algumas direções. Olha só o que diz o texto, olhando para o telão, se possível. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados, porque ele não tem. E depois, pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O Evangelho é sobre ele, sobre Cristo Jesus. Nós somos agraciados somente por ele. É graça de Deus, é bondade dele. Então, dobre-se diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, porque Ele é Deus.